Bem, nesse vídeo eu vou resolver a questão 167 do Enem de 2021, caderno rosa, da prova de matemática. O enunciado diz o seguinte: para realizar um voo entre duas cidades que distam 2.000 km uma da outra, uma companhia aérea utilizava o modelo de aeronave A, capaz de transportar até 200 passageiros. Quando uma dessas aeronaves está lotada de passageiros, o consumo de combustível é de 0,02 litro por quilômetro e por passageiro. Essa companhia resolveu trocar o modelo de aeronave A pelo modelo de aeronave B, que é capaz de transportar 10% de passageiros a mais do que o modelo A, mas consumindo 10% menos combustível por quilômetro e por passageiro. A quantidade de combustível consumida pelo modelo de aeronave B em relação à do modelo de aeronave A em um voo lotado entre as duas cidades é... E aí você tem as opções. Primeiramente eu vou descobrir a quantidade gasta no modelo da aeronave A. Quantidade de combustível gasto para realizar esse percurso. Você tem que a distância é de 2.000 km e é capaz de transportar até 200 passageiros. Como ele diz assim, como ele quer com o voo lotado, né? Ele está justamente perguntando as quantidades para voo lotado, então a gente vai usar essa capacidade de 200 passageiros mesmo, supondo que o voo está cheio, né, de passageiros. E ele diz que o consumo de combustível é uma taxa de 0,02 litros por quilômetro e por passageiro. Se eu multiplicar o consumo vezes o número de passageiros vezes a quantidade do percurso, a distância total, eu vou encontrar justamente o que a gente quer, que é a quantidade de combustível gasta. A gente pode olhar aqui então que a quantidade de combustível A é igual a 2.000 km, multiplicado pelos 200 passageiros, multiplicado por essa taxa, que é 0,02 litro, vezes quilômetro a menos 1, vezes passageiro a menos 1. Eu só coloquei em notação, né? Quando ele diz que é por quilômetro por passageiro, está dividindo, né? Então, 0,02 litro dividido para quilômetro para passageiro. Então, se eu multiplicar tudo, vai sobrar só a unidade de litro, que é justamente a quantidade de combustível gasto, né, nesse percurso. Né? Se multiplicar tudo aqui, a gente vai encontrar 8.000 litros. Então, para fazer essa viagem, a aeronave A ela gasta de combustível 8.000 litros. Então, agora a gente vai para a aeronave B. Para a aeronave B, a gente vai ter que usar a referência da aeronave a partir de algumas deduções que ele diz. Que ele diz assim: a aeronave B ela é capaz de transportar 10% de passageiros a mais. Então, se a gente tem que a quantidade de passageiro na aeronave A, lotação, era 200, a gente tem que, para a aeronave B, vai ser 200 mais 200 vezes 10%. 10% a mais. Então, você vai ter, fazendo essa conta, 220 passageiros na aeronave lotada. Para a quantidade de combustível, o consumo, ele diz que é 10% menor que a taxa de consumo da aeronave A. A taxa de consumo da aeronave A é 0,02 litros por quilômetro por passageiro. Então a gente vai calcular nessa nova taxa, a taxa para a aeronave B vai ser 0,02. Como é 10% menos, a gente reduz 10% de 0,02. Ou seja, 0,02 menos 0,02 vezes 10%, que é vezes 0,10. Né? Fazendo essa conta, você encontra que é 0,018 litro por quilômetro por passageiro. Com isso, a gente já pode calcular essa quantidade de combustível gasta pela aeronave B para chegar no seu destino. A gente tem que o percurso continua sendo 2.000 km, então a gente vai ter que 2.000 km vezes 220 passageiros, vezes o consumo, que é 0,018 litro por quilômetro por passageiro. A gente fazendo a conta aqui, a gente encontra que essa quantidade B é 7.920 litros. Esses são os nossos dois resultados para as quantidades de combustível gasta. Né? Agora ele diz que a quantidade de combustível consumida pelo modelo de aeronave B em relação à do modelo de aeronave A, um voo lotado entre as duas cidades, é o que ele quer. Se eu quiser saber uma relação
entre uma coisa e outra, o que a gente pode fazer é dividir uma coisa pela outra e assim a gente vai achar uma proporção em que elas se encontram. Que é justamente o que a gente quer, uma porcentagem. Por exemplo, então assim, nesse caso a gente vai dividir a quantidade B sobre a quantidade A, que é justamente, ele quer a relação, a quantidade de combustível B em relação à quantidade A. Se a gente pegar QB e dividir para QA, a gente vai encontrar que é igual a 7.900 dividido para 8.000. Fazendo as contas, a gente vai encontrar que é 0,99. Essa é a proporção de QB em relação a QA. 0,99. Ou seja, QB é 0,99 de A. 0,99 é a mesma coisa que a representação, a mesma coisa do que 99%. A representação decimal da porcentagem. Então a quantidade gasta pela aeronave B é 99% da quantidade A. Ou seja, 1% menor. Né? Já que, tirando de 100%, você vai ter que 99% é 1% menor que 100%. Então você vai ter que a quantidade de combustível consumida pela aeronave B em relação a do modelo da aeronave A é 1% menor. E é isso. Esse é o resultado, né? Se a gente for comparar com os itens, a gente vai notar que é o item B, que é a resposta correta aqui da questão. Então é só isso. Até o próximo vídeo.